Aqui é Sérgio, eu conheci agora. Esse aqui é Sérgio, eu conheci agora, tá? Ele é paraplégico, mora só ganha um salário mínimo. A doença dele é pior do que eu, ele fez empréstimo para essa cadeira de roda. Tem um cuidador que cuida dele, mas ele não tem condições de pagar, ele só ganha um salário mínimo. E o que eu puder fazer para ele, quem puder fazer para ele, faça. Eu peguei o número dele, nós dois vamos ser amigos. Ele pega cachorro de rua para criar e a bateria da cadeira dele já. Ele pegou o empréstimo, comprou essa cadeira por 18 mil. A cadeira está acabando a bateria. Eu vou fazer outra coisa, eu e ele mais, tá bom, gente? Obrigado a vocês do Parque dos Faróis, de Sergipe todo, de Socorro. Em nome de Jesus, a gente vai compartilhar e vai dar certo em nome de Jesus para ele.